olhe para a tela. O que você vê é o homem que busca validação no olhar de uma mulher. Esse homem vive de migalhas. Ele é emocionalmente frágil, e a fragilidade não atrai, repele. O segredo que os homens de alto valor guardam é este: a atração verdadeira não é algo que você faz para alguém, é um estado de ser que você irradia para o mundo. Nas próximas partes, vou te mostrar como os princípios estoicos transformam você em um ímã de respeito e desejo, e tudo começa por parar de querer. Você não precisa de um roteiro de frases prontas. Você precisa de uma fundação inabalável, e é isso que o estoicismo oferece. O maior erro que os homens cometem na busca por atração é a externalização do seu valor. Eles pensam que precisam de um carro mais caro, de um corpo perfeito, de uma piada mais engraçada ou de uma estratégia de manipulação. Eles transformam o ato de atrair em uma performance incessante, onde o público, a mulher, é o juiz implacável. Mas pense bem, se o seu valor depende da aprovação dela, o que acontece no momento em que ela retira essa aprovação? Você desmorona. Você se torna volátil. E essa volatilidade, essa insegurança mascarada, é sentida. É o oposto direto da força que uma mulher instintivamente busca. A solução é o que os estoicos chamavam de virtude como o único bem. Você não busca a atração, você busca a excelência do seu caráter. A atração, o respeito e o desejo dela tornam-se meros subprodutos, consequências naturais de um homem que é completo em si. Pense em Marco Aurélio. Ele não precisava persuadir ninguém de seu valor. Sua disciplina e seu foco no império falavam por ele. Você não é um imperador, mas você é o imperador do seu próprio reino, que é a sua mente. O homem que domina a si mesmo não precisa dominar os outros. Vou te dar um exemplo de vida real. Conheço um homem, vamos chamá-lo de Alex. Alex costumava se esforçar demais. Mandava mensagens excessivas, planejava encontros elaborados, gastava dinheiro que não tinha para impressionar. O resultado era sempre o mesmo. Ele era visto como o cara legal, mas nunca o desejado. Sua vida mudou quando ele começou a aplicar a dicótoma do controle, o princípio estoico fundamental. Ele parou de se concentrar em coisas que não podia controlar. O desejo dela, a resposta dela, o resultado do encontro, e redirecionou toda essa energia para o que ele podia controlar. Sua rotina, seu trabalho, sua saúde e, crucialmente, sua reação emocional. Ele parou de se importar com o resultado e começou a se importar com o processo de ser um homem melhor. De repente, as mulheres começaram a notar a mudança, não porque ele estava performando, mas porque ele estava genuinamente engajado em sua própria vida. A atração não é sobre a busca, mas sobre a irradiação. É a diferença entre um farol desesperado piscando na escuridão e uma estrela constante que brilha com a própria luz e cuja presença é sentida de longe. O homem que atrai sem pedir nada é aquele que já se deu tudo de que precisa. Ele é inabalável. Agora pare por um momento e responda. Você está construindo o seu castelo interno ou está tentando morar nos castelos que os outros constroem? Se a sua felicidade hoje depende da mensagem de texto que você espera, você está em terreno movediço. Está na hora de parar de terceirizar sua autoestima. Se você quer desbloquear o poder da atração incondicional, a atração que vem do respeito profundo pelo seu caráter, você precisa se comprometer com essa jornada. Este vídeo é o mapa. Para mostrar ao algoritmo que este conteúdo é vital para a comunidade de homens que buscam excelência, digite a palavra estoico nos comentários. Faça isso agora. É o primeiro passo para reivindicar o seu poder. No próximo capítulo, vamos mergulhar na ideia radical da indiferença seletiva. Prepare-se para ser libertado da necessidade. Se você quer atrair uma mulher sem precisar pedir nada, você precisa dominar a indiferença seletiva, o que os estoicos chamavam de apatheia.
E atenção, isso não é frieza, nem jogo, é liberdade. É a distinção crucial entre o que é preferível, mas não essencial para a sua felicidade. A maioria dos homens comete um erro fatal. Eles transformam o desejo e a aprovação de uma mulher em um bem essencial para a sua autoestima. Eles colocam o resultado romântico na categoria de coisas que devem acontecer para que eles se sintam completos, e é aí que reside a sua fraqueza. O erro aqui é a hiperreatividade emocional. Imagine que você manda uma mensagem e ela demora 4 horas para responder. O homem não estoico entra em um ciclo de ansiedade destrutiva. Ele checa o telefone a cada 5 minutos, ele começa a reformular a mensagem, ele tenta adivinhar o que deu errado. 4 horas de produtividade e paz mental roubadas, tudo por causa de um evento externo que está completamente fora do seu controle. A sua paz foi terceirizada para o celular dela. A solução estoica é a apatia, que significa a ausência de paixões destrutivas, a imunidade à perturbação externa. Você treina sua mente para classificar o desejo dela como um indiferente preferível. É bom se acontecer, mas se não acontecer, isso não afeta seu valor como homem e não rouba sua paz. O homem que pratica a indiferença seletiva não está fingindo que não se importa. Ele está genuinamente ocupado com seus deveres e propósitos internos. Ele não espera, ele faz. Essa postura de não necessidade é incrivelmente magnética. Pense na metáfora do marinheiro. O marinheiro medíocre se desespera com as ondas e com o vento, o desejo ou a falta dele. O marinheiro estoico, no entanto, foca em ajustar a vela no que está sob seu controle, sua técnica, sua disciplina, seu destino final. As ondas podem vir, mas elas não definem sua jornada, a menos que ele permita. Quando você está focado em navegar seu próprio barco com maestria, o fato de outra pessoa decidir embarcar ou não se torna um detalhe menor. E detalhe menor não causa desespero. Tive um mentor que era a personificação dessa indiferença. Ele era bem-sucedido, mas incrivelmente calmo. Nunca o vi se exaltar por causa de um encontro ruim ou de uma rejeição. Ele simplesmente dizia: é um fato da natureza. Alguns gostam de montanha, outros gostam de mar. Isso não torna a montanha ruim. Ele tratava a atração como o clima. Se chover, você leva um guarda-chuva e segue com o dia. Você não xinga as nuvens. Essa calma inabalável, esse aceitar ser ele mesmo sem a necessidade de performance, era o que realmente atraía. As mulheres não sentiam pressão, sentiam a segurança de um homem que estava completo consigo mesmo. Aqui está a sua reflexão. Qual é a última vez que você permitiu que a incerteza de uma mulher em relação a você roubasse mais de 1 hora do seu tempo e foco? Se a resposta for hoje ou ontem, você precisa urgentemente retomar o controle. Comece pequeno. Na próxima interação, decida conscientemente que a resposta dela é irrelevante para o seu estado emocional. O resultado não é seu, apenas o esforço. Lembre-se, o homem que se liberta da necessidade é o único homem que pode realmente ser escolhido por quem ele é, e não pelo que ele pode dar ou por quanto ele se humilha. A indiferença seletiva não é uma técnica de sedução, é uma declaração de soberania pessoal, e a soberania é a maior forma de atração. No próximo capítulo, vamos solidificar essa soberania falando sobre o caráter inegociável e as virtudes estoicas que constroem a sua fundação. Se você deseja atrair sem implorar, você precisa de um pilar que resista a qualquer tempestade, seu caráter inegociável. A atração superficial, baseada em aparência, status ou dinheiro, é volátil e perecível. Ela dura o tempo que dura o carro novo ou a juventude, mas o desejo que nasce do respeito profundo pelo seu caráter é uma força duradoura, um campo de gravidade que puxa, não empurra.
O estoicismo nos ensina que a única coisa que realmente merece nossa dedicação total são as 4 virtudes cardeais. É a manifestação dessas virtudes que transforma um homem em uma figura de poder pessoal. O erro que vejo constantemente é o homem que tenta construir a atração de fora para dentro. Ele investe em grifes e dissimulação, fingindo ser algo que não é para impressionar. Essa performance é exaustiva e, pior, é transparente. No primeiro sinal de pressão ou crise, a fachada desmorona e o que resta é a fragilidade. Ninguém deseja fragilidade. Isso é o que chamo de a máscara do status. A mulher mais perspicaz não se apaixona pelo que você tem, mas pela qualidade do homem que você é. A solução, o caminho para o desejo autêntico, está em incorporar as 4 virtudes estoicas: sabedoria, justiça, coragem e temperança. O homem sábio sabe o que importa e o que não importa. Ele não desperdiça energia em ninharias. O homem justo trata os outros com imparcialidade e integridade. Ele é um porto seguro ético. O homem corajoso não é destemido, mas age apesar do medo. Ele é um líder confiável. E o homem temperante ou disciplinado é senhor de seus apetites e emoções. Ele é a definição de autocontrole. Pense em um empresário, vamos chamá-lo de Daniel, que estava no auge financeiro, mas tinha um casamento em ruínas. Ele tentava compensar sua ausência e mau humor com presentes caros, status. Nada funcionava. O desejo estava morto. Ele começou a estudar o estoicismo. Seu foco mudou de ganhar mais dinheiro para aplicar a justiça e a coragem no lar e no trabalho. Ele se tornou temperante, parando de beber excessivamente e começando a cumprir suas promessas, disciplina. Sua esposa não se apaixonou pelo estoicismo, mas pela estabilidade inabalável que ele passou a irradiar. Ele se tornou previsível em sua bondade e imprevisível em sua força. O desejo ressurgiu, não porque ele pediu, mas porque ele se tornou a pessoa digna de ser desejada. O caráter dele gritava mais alto que a conta bancária. Um homem que pratica a temperança, autocontrole na academia, na dieta, nas finanças, está enviando um sinal não verbal de que ele é um parceiro de alto valor. Sua disciplina é a promessa de que ele não vai desmoronar na crise. Um homem que pratica a coragem no seu trabalho, defendendo a verdade e tomando decisões difíceis, demonstra liderança. Essa é a atração mais profunda. Aqui está a sua reflexão. Se a sua riqueza, sua aparência e seu título desaparecessem amanhã, o que restaria de você que ainda inspiraria respeito? Se a resposta é vaga, você está construindo sobre areia. O seu foco deve ser o aperfeiçoamento constante dessas 4 colunas internas. No momento em que seu caráter se torna inegociável, o desejo dela se torna inevitável. No próximo tópico, vamos aprofundar um aspecto crucial dessa temperança: o domínio da tempestade emocional. Vamos descobrir por que a sua calma é o seu maior poder de atração. O homem que não reage é o homem que domina. Esta é uma verdade brutalmente simples, mas que a maioria dos homens ignora em sua busca por atração. No contexto do poder pessoal e do desejo, a sua capacidade de permanecer calmo e centrado em meio ao caos é o seu diferencial mais poderoso. O domínio da tempestade emocional não é apenas um sinal de maturidade, é um sinal de alto valor. O erro mais comum aqui é o que chamo de a armadilha da reatividade. Muitos homens reagem a cada provocação, a cada teste, a cada atraso ou desentendimento com explosões emocionais, seja raiva, ciúmes ou autopiedade. Eles transformam pequenas tensões em dramas desnecessários. Por quê? Porque eles ainda não entenderam que suas emoções são eventos internos que eles controlam, e não ordens externas.
Quando você reage com hipersensibilidade a um comentário, a uma falha ou à insegurança dela, você está transmitindo uma mensagem clara: eu sou frágil, eu posso ser desestabilizado facilmente. Isso é o oposto da segurança que atrai. A solução é aplicar a regra da pausa de Sêneca. Sêneca ensinava que, entre o estímulo e a reação, deve haver um espaço. Nesse espaço reside a sua liberdade e o seu poder. Quando algo acontece, ela está irritada, o plano deu errado, alguém o insultou, você não reage imediatamente. Você insere a pausa, você avalia, isso é um evento externo, incontrolável, ou uma falha de caráter minha, controlável? Quase sempre é o primeiro. O homem que domina a si mesmo não permite que o fogo externo acenda o pavio interno. Sua calma não é apatia, é uma demonstração de força mental superior. Vou contar a história de Victor. Victor era um executivo brilhante, mas notoriamente temperamental. No trabalho, ele explodia. Em seus relacionamentos, ele ficava na defensiva a cada crítica. Isso o tornava temido, mas não respeitado, e certamente não o desejava. Ele decidiu quebrar esse padrão. Em um dia particularmente estressante, quando um projeto falhou e sua parceira reclamou do seu horário, ele sentiu a velha onda de raiva subindo. Em vez de gritar ou se fechar, ele pausou. Ele respirou profundamente, o que os estoicos chamavam de premeditação dos males, esperar o pior para se preparar. Ele reconheceu a raiva como um impulso químico, não como uma verdade. Ele respondeu à parceira não com defesa, mas com calma, validando a frustração dela e propondo uma solução razoável, sem elevar a voz. Ele descobriu que o verdadeiro poder não estava em explodir, mas em absorver a pressão sem se deformar. Essa mudança o transformou de um homem instável em uma rocha. O homem estoico sabe que as emoções são passageiras, como nuvens. Ele observa a nuvem de raiva ou de ciúmes, mas não se muda para dentro dela. Ele permanece no solo firme da razão. Essa previsibilidade em sua calma e a imprevisibilidade em sua reação, já que ele não reage ao esperado, o torna intrigante e profundamente seguro. Essa segurança é a base sobre a qual o desejo pode florescer. Aqui está a sua reflexão. Qual é o seu gatilho emocional mais frequente? Como seria a sua vida se na próxima vez que esse gatilho for acionado, você simplesmente ficasse em silêncio por 10 segundos antes de falar? A paz interna é um superpoder. A atração não precisa de drama. Ela precisa de estabilidade. Quando você domina a tempestade dentro de si, você se torna o único abrigo seguro que ela conhece. No próximo capítulo, vamos tratar de como lidar com a rejeição e a incerteza, aplicando a força radical do Chitio, aceitar o incontrolável. Se você quer que uma mulher te deseje sem você implorar, você deve primeiro dominar a arte de desejar aquilo que já é. Essa é a essência do Amor Fati, o amor ao destino, uma das doutrinas mais poderosas do estoicismo. O homem fraco vê a rejeição ou o desinteresse como uma catástrofe pessoal. O homem estoico vê isso como um dado, uma parte inevitável do universo que não tem poder sobre seu valor intrínseco. O erro que destrói a atração é a luta inútil contra o fato. Muitos homens se fixam na ideia de que deveriam ser desejados por uma pessoa específica. Eles gastam energia vital tentando mudar a mente, o humor ou a vontade de outra pessoa. Eles perseguem, argumentam e, pior, ficam ressentidos quando o resultado não é o esperado. Esse desespero em controlar o resultado é carente, e a carência é a nêmesis da atração. Você está sinalizando que o seu bem-estar depende da escolha dela, e isso o coloca em uma posição de subordinação. A solução é o amor fatirshina, aplicado à atração. Amar não apenas o sucesso, mas também a falha e a incerteza. Isso significa aceitar o não,
ou a indiferença como parte do processo da vida, sem lamentação ou autoflagelação. O seu foco deve ser o seu esforço, a sua intenção e a sua conduta, todos controláveis. O resultado, se ela te deseja ou não, é um indiferente, um evento externo. Você se torna livre no momento em que a felicidade não depende da aprovação externa. A verdadeira força é vista quando um homem pode receber um não com graça e seguir em frente com o seu propósito intacto. Pense em um guerreiro estoico. Ele treina para a batalha com total dedicação, seu esforço controlável. O resultado da batalha, a vitória ou a derrota, é incerto e, portanto, não é o foco de sua honra. A honra reside no quanto ele lutou com virtude. Na atração, seu campo de batalha é a sua vida. Você está focado em construir seu caráter, sua missão e seu valor. Se uma mulher se conecta com isso, ótimo. Se ela não se conecta, isso é o destino, e você o aceita com amor. Seu valor não foi diminuído. A compatibilidade não estava lá. Conheci um investidor chamado Léo. Ele tinha a tendência de se apaixonar intensamente por mulheres que o rejeitavam, o que ele via como um desafio pessoal. Cada rejeição o desviava por semanas. Ele começou a praticar o amor fati. Quando uma mulher incrível o rejeitou sutilmente, em vez de se afundar, ele aceitou o fato. Ele disse a si mesmo: "Este é o plano do universo para mim hoje. Isso me liberta para encontrar algo que se alinhe melhor com o meu caminho." Ele canalizou a energia que gastaria em sofrimento para lançar um projeto que estava adiando. O resultado? O sucesso do projeto o colocou em contato com uma nova mulher, naturalmente, que se sentiu atraída por sua paixão pelo trabalho e não por sua necessidade dela. Aqui está a sua reflexão. Se você fosse rejeitado hoje por alguém que admira, o quão rápido você conseguiria redirecionar essa energia de volta para o seu propósito? Sua resposta mede o seu grau de liberdade e, portanto, o seu poder de atração. O homem que ama o seu destino é inabalável. O desejo dela torna-se um bônus agradável, nunca um requisito para a sua sobrevivência emocional. E é essa falta de necessidade que, ironicamente, a atrai. No próximo capítulo, vamos explorar como o propósito de vida grita mais alto que qualquer palavra de sedução, a chave para o desejo sustentável. Existe um princípio universal no nicho masculino. O desejo de uma mulher por você é diretamente proporcional à sua dedicação, à sua missão de vida. O homem que atrai sem pedir nada é aquele que está profundamente envolvido na construção de algo maior do que ele mesmo. Os estoicos chamavam isso de katos, o dever ou propósito correto. Sua missão não é apenas sua carreira, é a sua contribuição única para o mundo, a razão pela qual você levanta da cama. O erro que anula o magnetismo é o vazio de propósito. Muitos homens, ao entrarem em um relacionamento ou ao tentar atrair uma mulher, cometem o erro de colocar essa pessoa no centro do seu universo. O interesse, as ambições e o tempo que deveriam ser dedicados ao crescimento pessoal são subitamente desviados para a perseguição ou para agradar. Quando ela percebe que se tornou o seu projeto principal, o centro do seu mundo, ela sente um peso e, ironicamente, perde o respeito. Você se torna previsível e menos desafiador. Não há nada mais desinteressante do que um homem que não tem nada mais importante para fazer do que você. A solução é a priorização estoica do Katos. Sua missão é a sua primeira e inegociável prioridade. O desejo dela deve ser encaixado na sua vida, e não o contrário. Quando você está genuinamente engajado em um trabalho significativo, você irradia paixão, foco e competência. Esses são sinais claros de que você é um homem de recursos, um líder em potencial e, crucialmente, que você não precisa dela para se sentir completo. Seu propósito é o campo de força que atrai. Pense em um escultor.
Ele está tão absorto em transformar o mármore, em trazer à tona a forma que ele vislumbra, que ele mal nota o mundo ao redor. Se uma pessoa entra em seu estúdio, ela é imediatamente atraída por aquela energia concentrada, pelo cheiro de esforço, pela visão do que está sendo criado. Ela não está atraída pelo escultor que a está bajulando, mas pelo escultor que está dominado por sua arte. Sua vida deve ser sua arte. Vou te dar o exemplo de Marco. Marco era um homem que tinha um trabalho comum, mas ele tinha uma missão muito clara: usar suas noites e fins de semana para desenvolver um aplicativo de educação financeira gratuita. Ele não se gabava disso. Ele apenas desaparecia em sua dedicação. Quando ele saía em encontros, ele falava pouco sobre o aplicativo, mas sua energia, seu foco e seu senso de urgência transpareciam. Ele não estava disponível 24/7. Ele tinha limites claros ditados por seu propósito. As mulheres com quem ele se relacionava não o viam como inacessível, mas como fascinante. Elas sentiam o peso da sua ambição. A atração se instalou porque elas queriam fazer parte da vida daquele homem que estava construindo algo importante e não ser a única coisa importante em sua vida. Aqui está a sua reflexão. Se você fosse forçado a descrever sua vida em uma frase, a palavra missão ou propósito estaria presente. Se a resposta for não, ou se a sua missão pode ser facilmente abandonada por um convite, você precisa recalibrar suas prioridades. Lembre-se, quando você se concentra em ser um homem de valor, as pessoas virão até você. Seu propósito é a sua voz mais alta. No próximo tópico, vamos examinar o poder silencioso do homem que sabe quando falar e, mais importante, quando se calar. A da disciplina da língua. É um componente essencial do seu mistério. O poder do homem que atrai sem pedir nada reside em grande parte naquilo que ele escolhe não dizer. Em uma sociedade saturada de barulho e autopromoção, o silêncio se torna a moeda de maior valor. Os estoicos valorizavam a discrição e a comunicação com propósito. Eles entendiam que cada palavra dita é uma parte de sua força que se dispersa. O homem disciplinado na língua é um homem de mistério e profundidade. O erro que destrói a percepção de poder é a explosão explicativa. Muitos homens sentem a necessidade irresistível de preencher o silêncio, de justificar cada ação, de se gabar de suas conquistas ou de explicar excessivamente suas intenções. Eles despejam informações desnecessárias, revelando todas as suas cartas na primeira oportunidade. Isso anula o mistério. O homem que fala demais revela sua ansiedade por aprovação. Ele está usando as palavras como uma forma de mendigar por validação. Quando você explica demais, você subestima a inteligência dela e, mais importante, você desvaloriza seu próprio tempo. A solução é o princípio estoico de que menos é mais. Fale com sabedoria, fale quando a sua palavra acrescentar valor ou for absolutamente necessária. Fora isso, mantenha o silêncio. O silêncio cria espaço. Ele força o outro a se inclinar para ouvir. Ele demonstra que você está à vontade com sua própria presença, que você não precisa da aprovação sonora para se sentir válido. O seu silêncio se torna um peso, uma aura de confiança que é infinitamente mais atraente do que a verborragia desesperada. Pense no líder mais respeitado que você conhece. Ele geralmente não é o mais barulhento. Ele fala o essencial e quando ele fala, todos ouvem, porque sabem que a palavra dele é calibrada e tem peso. O mesmo princípio se aplica à atração. O homem que se silencia, em vez de se defender de uma crítica, demonstra autodomínio, temperança. O homem que mantém seus planos em segredo até que estejam prontos, demonstra seriedade, sabedoria. Você se torna um enigma que é digno de ser decifrado. Conheci um artista chamado Elias, que era a personificação dessa descrição. Em situações sociais, ele era observador. Ele ouvia mais do que falava.
Quando ele era questionado sobre seu trabalho, ele dava respostas concisas e cheias de significado, mas nunca se estendia além do ponto. Ele não tentava provar que era genial. Ele deixava a sua arte falar por ele. A atração que ele gerava era palpável. As mulheres frequentemente se aproximavam dele, atraídas por sua calma e pela sensação de que havia um universo inteiro sob aquela superfície quieta, um universo que elas queriam explorar. Ele não precisava pedir atenção. Seu silêncio a comandava. Aqui está a sua reflexão. Na sua próxima conversa importante, você consegue se comprometer a usar apenas 80% das palavras que você normalmente usaria? Pratique o silêncio como um músculo. Deixe que a qualidade do que você diz compense a quantidade. O homem que valoriza o seu próprio tempo e energia verbal projeta uma imagem de um recurso valioso. A atração é o resultado natural de ser raro e ter peso. No próximo capítulo, vamos construir sobre essa estabilidade falando sobre o inabalável castelo interno. A resiliência que oferece segurança. A atração profunda e duradoura não está ligada ao seu brilho nos dias bons, mas à sua solidez nos dias ruins. O homem que atrai sem pedir nada é aquele que construiu um castelo interno inabalável, uma fortaleza mental que resiste aos choques externos. Os estoicos entendiam que a resiliência, a capacidade de se recuperar rapidamente das adversidades, é o sinal máximo de poder pessoal. E a segurança, no sentido mais profundo, é extremamente atraente. O erro que sabota a confiança é a reação em cadeia. Muitos homens permitem que uma pequena falha, um revés no trabalho, um mal-entendido casual, uma doença menor, desencadeie uma espiral descendente de autopiedade e mau humor. Eles transformam o evento isolado em uma declaração sobre seu valor geral. Essa fragilidade é sentida como um risco por qualquer parceira em potencial. Ninguém deseja associar-se a uma âncora que afunda ao primeiro sinal de tempestade. Você está projetando a imagem de que é um fardo emocional e não um porto seguro. A solução é a fortaleza da mente. Epicteto ensinava que os homens não são perturbados pelas coisas em si, mas pela visão que têm delas. Sua resiliência não vem da ausência de problemas, mas da sua interpretação desses problemas. Um revés é uma oportunidade de praticar a virtude. Uma falha é um feedback para o crescimento. O castelo interno é construído com a prática diária da gratidão pelo que você tem, e não lamentação pelo que você perdeu, e pela capacidade de manter o foco no seu propósito, mesmo quando o mundo externo está desmoronando. Imagine dois homens enfrentando a perda de um grande contrato. O homem frágil bebe para esquecer, culpa o mundo e fica de mau humor por semanas. O homem estoico, no entanto, sente a dor. Reconhece o revés como um evento externo, incontrolável. Aprende as lições necessárias e, no dia seguinte, está de volta ao trabalho com foco redobrado, ação controlável. Sua parceira não se atrai pelo contrato, mas pela velocidade de sua recuperação e pela sua inabalável crença em si mesmo. Ele é a definição de estabilidade. Conheci um empreendedor chamado Hugo, que sofreu um revés financeiro devastador. Ele perdeu quase tudo. Em vez de se esconder na vergonha, ele se abriu sobre a experiência, mas sempre enfatizando o aprendizado e o próximo passo. Ele se manteve disciplinado no exercício e na alimentação, mesmo sem dinheiro. Ele manteve sua palavra e sua integridade, pagando o que podia, mesmo que demorasse. As pessoas se agruparam em torno dele, atraídas por sua força moral. Ele não estava mendigando por simpatia. Estava demonstrando o que é ser um homem de caráter sob pressão. Sua esposa, em vez de se afastar, sentiu uma admiração renovada por ele, pois ele provou ser mais robusto do que o dinheiro que ele tinha perdido. Aqui está a sua reflexão.
Qual é a sua rotina de manutenção mental? O que você faz nos primeiros 15 minutos depois de receber uma má notícia para garantir que o seu castelo não seja invadido? Seu compromisso com a resiliência é um investimento direto na sua atração. O homem que é seguro para si mesmo se torna, naturalmente, a fonte de segurança para os outros. Essa estabilidade é a base para o desejo. No próximo capítulo, o penúltimo, vamos consolidar tudo isso falando sobre a autossuficiência total e o porquê o desejo dela deve ser sempre um bônus, nunca uma necessidade. Se o seu objetivo é fazer uma mulher te desejar sem você precisar pedir nada, você deve primeiro ser um homem que não precisa de absolutamente nada dela para ser feliz, realizado e completo. Este é o ponto culminante do caminho estoico, a autossuficiência total. O seu valor não está em ser a metade de uma laranja, mas em ser uma fruta inteira, madura e deliciosa. Você é o seu próprio prêmio. O erro final e mais destrutivo é a carência disfarçada. É o homem que diz que é independente, mas suas ações e sua energia gritam o contrário. Ele usa a mulher como muleta emocional, como fonte de distração ou como troféu para validar sua masculinidade. O desejo dele não é apreciação, é uma necessidade desesperada. A carência é percebida a quilômetros de distância. É o cheiro de desespero que repele o desejo. Você está transmitindo que, se ela não estiver na sua vida, você não saberá o que fazer consigo mesmo, e isso é um fardo insuportável para qualquer parceira. A solução é internalizar a verdade. Você é completo em si mesmo. O desejo dela é um bônus apreciado, uma adição maravilhosa à sua vida já plena, mas nunca uma necessidade essencial para a sua existência. Isso não é sobre ser arrogante, é sobre ser honesto consigo mesmo e com o mundo. Você se dedicou à sua virtude, você dominou suas emoções, você está focado em sua missão. O desejo dela, portanto, é a validação de que o seu trabalho interno está funcionando, mas sua felicidade não depende disso. Pense no homem que está em seu jardim, cuidando de suas plantas. Ele ama o processo, a terra, o crescimento. Se um vizinho o elogia, é agradável, mas ele continuaria cuidando do jardim, elogiado ou não. O seu jardim, a sua vida interna, é o foco. Na atração, você é o jardineiro da sua alma. Você se dedica ao seu florescimento, independentemente de quem esteja assistindo. É essa total dedicação a si mesmo que o torna um ser humano fascinante. Vou te dar o exemplo de um professor universitário, chamado Ricardo, que encarnava a autossuficiência. Ele amava seu trabalho, era dedicado à filantropia e tinha hobbies complexos. Ele gostava de mulheres, mas não as perseguia. Se uma mulher se mostrava interessada, ele a incluía em sua vida rica e ocupada. Se ela recuava, ele simplesmente continuava com sua rotina, sem drama. Ele nunca fazia chantagem emocional, nunca implorava por tempo. Ele estava sempre envolvido em algo produtivo. As mulheres não sentiam que estavam preenchendo um vazio, mas sim que estavam sendo convidadas a participar de uma vida já em movimento. O desejo era a tentativa delas de se inserirem em seu universo, e não o contrário. Essa é a essência do homem que atrai. Aqui está a sua reflexão. Se você tivesse que passar os próximos 6 meses completamente sozinho, com o que você estaria ocupado para crescer e evoluir? A lista que você fizer é o seu mapa para a autossuficiência. Lembre-se, quando você se torna inteiro, você só atrai pessoas que buscam parcerias inteiras e não desesperadas. O desejo dela é um reflexo do seu poder interno. Estamos prontos para a conclusão, onde consolidaremos o novo paradigma do homem desejado e faremos o nosso chamado final, a ação. Chegamos ao final desta jornada, e se você acompanhou até aqui,
você já entende que a verdadeira atração não é um truque de mágica, mas uma obra de arquitetura mental. Você não está buscando uma fórmula para manipular o desejo dela. Você está construindo um novo paradigma do homem desejado. Um homem cuja presença é uma declaração de poder pessoal e integridade. O estoicismo nos forneceu o mapa. O domínio do eu é o domínio do mundo. Relembre os pilares que construímos. Começamos com a indiferença seletiva, a libertação da necessidade, entendendo que o desejo dela é um indiferente preferível, nunca uma obrigação. Solidificamos o caráter inegociável, as virtudes estoicas, que são o único combustível para o respeito duradouro. Aprendemos a dominar a tempestade emocional, transformando sua calma em seu maior ativo. Abraçamos o lisamor fati, aceitando o incontrolável e canalizando a energia da rejeição de volta para o crescimento. Priorizamos a missão, garantindo que seu propósito grite mais alto que a perseguição. Exercitamos a disciplina da língua, permitindo que o silêncio crie profundidade e peso. E, finalmente, construímos o castelo interno inabalável e alcançamos a autossuficiência total. O homem que atrai sem pedir nada entendeu a essência. O prêmio não é ela, o prêmio é você. O seu tempo, o seu foco e a sua paz interna são os recursos mais valiosos que você possui. Quando você se comporta como o prêmio, o mundo se alinha para reconhecer isso. Você não precisa se promover, sua vida se promove. Você não precisa persuadir, seu caráter convence. O desejo que nasce dessa fundação é o desejo que se sustenta, porque ele está ligado à sua essência e não à sua performance. O grande erro de muitos é tratar a atração como o objetivo final. A solução que propomos é tratá-la como o resultado inevitável da excelência pessoal. Se você sair deste vídeo e aplicar apenas um dos princípios, comece pela dicótoma do controle. Pare de gastar energia mental com o que você não pode controlar. Redirecione essa energia para o seu treino, seu estudo, sua missão. Sua vida será transformada e a atração seguirá. Esta é a sua chance de iniciar a sua revolução silenciosa. Agora, para selar este compromisso com a excelência e mostrar que você é parte do 1% que realmente age, eu te peço uma coisa final. O algoritmo precisa saber que este conteúdo é transformador. Se este vídeo acendeu uma chama em você, se você está pronto para se tornar o homem que atrai pelo seu caráter, digite a palavra desejo nos comentários. Faça isso agora. É o seu juramento de que você está reivindicando a sua soberania. Se você quer continuar a construir essa fortaleza mental e não perder os próximos passos desta jornada de poder, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que está preso no ciclo da necessidade. Lembre-se, o caminho do estoico é solitário, mas extremamente recompensador. Seja disciplinado, seja virtuoso, seja o homem que você deseja ser, e o desejo dela será apenas uma consequência natural. Até a próxima, e mantenha-se inabalável.